temos hoje no programa, tudo junto, tudo misturado, uma oportunidade grande para todos nós, né, professor Kim, com relação a poder estar aqui e falar sobre a história do negro. A história do negro no Ceará é tão importante que a gente devolva para vocês conhecimentos que até então eu, como pesquisador, eu sou professor da Universidade Estácio, hoje eu atuo dentro de um núcleo de cultura, tem uns nomes até, o nosso núcleo é um núcleo de educação ambiental, relações étnico-raciais e direitos humanos. Todo esse trabalho nosso é de poder levar para a universidade e a todos o conhecimento da verdadeira história. Nós temos hoje uma construção que a gente vai poder conversar bem dessa invisibilidade, né? Sem dúvida. Todo mundo costuma dizer que no Ceará não tem negro, certo? Essa é a grande história e esse é o grande propósito do nosso trabalho. E eu, nessa condição, dentro da universidade, a gente tem trabalhado muito isso. Eu e o professor Kim vamos conversar aqui. Quero também abrir essa parte para ele fazer as suas considerações, mas a gente vai conversar muito com vocês a respeito dessa verdadeira história do negro no Ceará. Eu sou, antes de tudo, eu sou Kim Lopes, sou coordenador estadual do Movimento Negro Unificado. Temos uma história aqui no Ceará já de 25 anos agora, fazendo esse ano 25 anos, onde constituímos uma seção do MNU aqui no Ceará em 1995. Temos uma história anterior ao MNU, também militando já no movimento negro, a partir das comunidades eclesiais de base, e lá organizando um grupo chamado Filhos da África, né? Que surge ali na Grande Messejana, e para partir da organização, junto do campo da igreja, discutir a questão racial. Então a gente tem essa trajetória, isso começa lá em meados de 87, né? E aí a gente tem essa trajetória que é uma trajetória difícil, porque como o próprio Hélio coloca, você está em um estado que nega a sua existência, né? Isso já é um grande problema, né? O Ceará tem realmente isso não é só um discurso, isso é uma prática, né, que estava lá consolidada, inclusive na academia, né? Ou seja, o discurso acadêmico em nossas universidades, né, chancelavam essa ideia de um Ceará sem negros, né? Coisa que já foi desmistificada, né, desconstruída. Eu acho que só quem está perdido em Marte, não está no planeta Terra e não está no Ceará, não sabe hoje que o Ceará tem sim negros hoje, teve negros antes e muitos negros, né? Inclusive o professor Hilário Ferreira tem uma contribuição enorme nesse resgate, né, da história do negro no Ceará, mostrando inclusive através de pesquisa, através de censos do século XIX, do século XVIII, onde mostrava a presença negra sempre maior do que a presença branca nas vilas e províncias daquele período. Então, isso já foi desconstruído. Quem ainda teima com essa tese, né, por isso que nós vamos hoje até colocar bem claro para as pessoas, para a gente entender alguns momentos de passagem histórica, né, que isso é importante. Eu também, quando recém-chegado aqui, também me deparei com essa história. Eu já estou há 20 anos em Ceará, né? Na Universidade Estácio, também 20 anos, no mesmo momento que eu cheguei, eu já fui para a universidade, então eu já estou nesse mesmo espaço há 20 anos. E esse projeto que eu venho fazendo como representante, coordenador do núcleo, ele trabalha com essa proposta da gente mostrar para o grande público que nós temos de alunos, estudantes universitários de vários cursos, e eles têm esse desconhecimento da história. Então a gente precisa até aproveitar, nesse espaço, deixar bem claro.
Se o Brasil foi descoberto em 1500, a chegada dos negros surge a partir de 1530, 30 anos depois. Sabe que, nesse processo da chegada deles, o que houve? O Brasil tinha a presença dos indígenas e esse grupo de colonizadores, não posso dizer desbravadores, que eu acho até, da forma como eles, né, adentraram o nosso continente, eles não vieram para desbravar, eles vieram com algumas violências que a história tem que deixar bem claro. Mas a chegada do povo negro, da população negra, começa a partir de 1530. Então, 30 anos depois, a gente começa a ter a chegada nos lugares onde era permitido esse acesso. Aí conta a história que o Ceará não tinha esse porto exclusivo para receber esse contingente, mas era um espaço, uma província que aguardava também, até porque o movimento negro, já enquanto população negra que vinham para um trabalho a ser desenvolvido no nosso continente, talvez nem sequer sabiam do processo que se abriu para tudo isso, né? Porque a gente vê hoje a barbaridade que foi todo o movimento da escravatura, o processo que foi, que não houve nenhum momento cuidados com o indivíduo que estavam sendo trazidos para um trabalho aqui, e eles nem sequer que trabalho iam fazer. Bom, nessa contagem da história, a gente já começa a entender as barbaridades que realmente existiram com essa população. Então, 1530, com a chegada, com todo o processo das necessidades, eu fico imaginando, né, toda uma dificuldade até da organização disso. Já a chegada desse povo no Ceará, segundo os relatos históricos, até o Hilário é das pessoas que colocam claramente isso, já começou a acontecer em 1730, 1740, né? Que são dados que a gente tem como base, ou seja, 100 anos depois. Essa população que chega 100 anos depois no Ceará já vem até com algumas transformações, como a gente tem dados de elementos que vêm tanto para a capital e para o interior, a gente tem, né, essa presença do interior, né, a presença de uma necessidade ali, eu vejo que a nossa população na época tinha também essa mesma necessidade, porque já que todos recebiam um contingente escravo, então eles também estavam cientes de que também queríamos ter escravos, né? Começava a aguçar a questão da cana-de-açúcar, a questão do algodão, que foi o grande marco nosso aqui, foi a nossa história foi o algodão. E aí há necessidade de vir esse povo, mas 100 anos depois, tanto que, segundo o relato histórico, nós já tínhamos ali a presença de afrodescendentes. Era uma parte, uma população ainda pequena, diante dos outros locais, né, no Brasil, na época, mas nós tínhamos uma população que vinha de Recife, vinha do interior da Bahia, que chegavam até o interior do nosso estado, mas essa população negra, elas vieram também com o mesmo intuito, que a escravidão ainda era presente. Estou falando de 1730, 1740, então ainda tínhamos a presença da escravidão, dos maus tratos, né? Mas só que essa população, segundo o relato histórico, que é interessante, eles já vinham com outras intenções e aqui foram subjugados, foram jogados a essa condição de escravos comuns às províncias. Então, eles passaram pelas maiores barbaridades, tá? E com isso, a gente está percebendo, assim, que a nossa história, ela já vem com esses traços. Tivemos presença de negros, bantus, aí temos, né, várias, né, relações, porque havia misturas. Então a gente dizia, não, vieram só os angolanos, vieram só os quetos, os diquetos, ou enfim, que são as denominações dos grupos culturais que aconteciam. A gente está percebendo que esta é a nossa preocupação de relatar a história, de saber, nós recebemos também, como qualquer província, esse contingente de negros. Talvez negros
mudados, porque eles já vinham com o trabalho, tá? Eles já tinham essa necessidade, né, de colocar-se diante de um espaço, mas com o trabalho que eles conheciam. Há um relato da chegada desses homens e mulheres escravizados, que eles tinham conhecimento, né, de cuidar da casa, eles queriam esse tipo de trabalho, né, por serem pessoas que já tinham vivido algumas experiências nas grandes províncias, eles até já vinham com uma predisposição. Só que aqui, né, na nossa, né, eles sempre tiveram a condição de mostrar que esse era o conhecimento que eles queriam desenvolver, mas eles não encontraram. Encontraram ainda uma capital ou um espaço, né, de província revoltado com essa condição. Eu acho também que é importante a gente... Porque assim, a escravidão, ela é um modelo econômico e político que ela faz parte da história da humanidade, né? Certo. Ou seja, os europeus viveram isso também, o Império Romano se relacionava com os seus povos dominados através da escravidão também. Agora, essa retomada da escravidão no século XV, da escravidão negra, ela é um outro modelo, né? Ela é um modelo de coisificação, né? Ou seja, nós não éramos tratados como seres humanos. Sim, nós éramos um objeto, né? Inclusive nos associando à situação mesmo de animal. Até hoje, quando uma expressão muito comum no racismo é chamar o negro de macaco, né? Até hoje você abre as redes sociais e vê a acusação de alguém, né, que foi acusado de crime de racismo, ou praticando o crime de racismo, chamando o negro de macaco. Né? Então, essa animalização, né, constituída do ponto de vista ideológico, nessa retomada da escravidão, em que nós, negros, fomos submetidos no Brasil e no resto do mundo, né, ela é um elemento que a gente não pode deixar de considerar. Né? Ou seja, nós não éramos tratados como seres humanos, né, que tivesse minimamente direitos. Né? O outro tinha direito sobre a sua vida, né? O seu dono, o dono da propriedade, ou seja, nós éramos uma mercadoria. Inclusive, éramos um ativo, né? Ou seja, alguém media também sua riqueza pelo número também de escravos que tinha. Nós éramos, ou seja, foi para esse ambiente que nosso povo, né, foi trazido né, e violentado de todas as formas, né? Ou seja, não há, e aí a gente tem que também desconstituir, porque há uma ideia muitas vezes tentando se passar até na academia de que a escravidão feita pelos os portugueses era mais branda, né? Eles eram mais... ou seja, quando nós temos relatos aqui de negros, de mulheres negras, que quando a patroa, né, a sinhazinha, descobria que o seu marido estava se engraçando ou tinha algum interesse nela, ela furava o olho, né? Ela cortava um bico de um seio, enfim, cortava a língua. Ou seja, até em um dos livros de Lário pesquisa muito bem isso, para demonstrar esse maus trato que essa nossa elite branca escravocrata, né, europeia tinha. Quando você vai pesquisar aqui mesmo no Ceará, no arquivo público, os jornais antigos da época, do século XIX, a própria característica do negro que fugiu e que eles estão atrás, eles colocam lá, onde mostram fulano faltava um dedo, tinha um olho furado, né? Tinha uma cicatriz no rosto, enfim, isso mostrando, né, como os maus tratos, exatamente, então os maus tratos, né, a tortura era algo permanente nesse processo de escravidão. É bom a gente relatar isso porque muitas vezes tem gente ainda hoje, até algumas pessoas, às vezes da área da história ou da sociologia, que quer, até mesmo do nosso campo da esquerda, que quer às vezes relativizar a escravidão
que nós vivemos, que nosso povo viveu, Isso. com a suposta escravidão de hoje. Não, a escravidão continua. Gente, não há níveis de comparação, né? Hoje, na realidade de um país em que a gente pode chamar de escravidão, um operário que está hoje cada vez mais sem direito, né? com a legislação que a cada dia nos deixa mais desprotegido, mas em relação à escravidão que nosso povo sofreu, não há a menor possibilidade de relativizar, de comparar. Né? Foi algo bárbaro. Por isso que é dito, inclusive, que é um crime contra a humanidade. A escravidão que os negros sofreram, né, é um crime contra a humanidade. Por isso que é importante, né, que esse destaque histórico, para a gente pensar assim, a escravidão foi cruel em todo qualquer sentido. Não houve nenhuma diferenciação, né, dos tratos, embora estávamos recebendo uma população diferenciada, mas nós aqui temos que ter essa clareza de que a nossa população negra que adentrou a nossa província, ela sofreu os mesmos maltratos, as mesmas violências, talvez não em números como ocorreram na Bahia, né, em Salvador, no Rio de Janeiro, no próprio Recife, né, próximo da nossa capital, mas a barbaridade foi a mesma. Por quê? A cultura que existiu de escravizar essas pessoas, elas se identificavam da mesma forma, como você está colocando. As pessoas eram violentadas por ter alguma relação dentro da família branca, da elite branca, e essas pessoas eram violentadas, talvez até fugiam por causa disso. Né? Aqui não houve, segundo alguns relatos históricos, uma pressão maior nos outros centros, como Salvador, como Rio de Janeiro, que era um contingente muito maior, né, de escravos. As rebeliões, né, já contam, já existiam. Eu tenho um relato de que em 1823, com o surgimento do grupo dos que são da Bahia, que trabalham a questão do negro, né, sobre a questão das violências que existiam, e eles formam o primeiro grupo social na Bahia para fazer as revoltas, né, que a gente tem na história. Isso, queira ou não, influenciou em 1800 aqui na nossa província, né? Porque eram revoltas que surgiram lá, a revolta de Malês, certo? E outras revoltas que surgiram também. 1838, a revolta dos Malês. Exatamente. Né? Então, a revolta de Malês e a formação dos desvalidos, que agora que me lembro o nome da formação, chama-se, que essa associação existe até hoje. É tão importante a gente saber que essa associação ela ocorreu em 1823, é a data de surgimento da Associação dos Desvalidos. Essa associação começa a cuidar dos negros na Bahia, né, e acompanhar toda a condição que era então vivida lá. Queira ou não, isso também deve ter chegado até nós, né, segundo a nossa história. E aí, aonde a gente quer saltar e mostrar assim, vivemos uma sociedade em caos, certo? Nessa desorganização que existiu em todo o Brasil. Então, no Ceará não foi diferente, talvez foi em menor escala devido ao afastamento que nós somos como capital. A importância econômica também, né? Isso. Da província. Da província. Né? Da província. Daí, para a gente entender hoje, que é o que a gente quer colocar, dos movimentos. O que são hoje os nossos movimentos? Ainda são, né, uma manifestação de uma população negra que existe. Então, esse discurso de dizer que no Ceará ou em Fortaleza não tem negro, eu estou fazendo agora um trabalho que é o reconhecimento disso. Eu estou querendo trazer para dentro da nossa cidade o turismo étnico. Legal. Até porque todas as nossas grandes capitais têm um turismo étnico, tem um reconhecimento. Até eu digo assim, o turismo étnico ele só vai existir pelo reconhecimento que a população tem que ter de que existe, sim, negro na sua cidade. Nós estamos aqui dentro da Academia Cearense de Letras, e aqui do lado, né,
já tem um espaço que pode fazer parte desse, né? Que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi construída em 1700, segundo o relato histórico, 1750, alguma coisa. Quer dizer, justamente no momento que os negros começavam também a entrar no nosso território, no nosso espaço, e eles constroem essa igreja que está aqui do lado de onde nós estamos hoje, gravando, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E isso é um marco da presença do negro, muito forte. Da presença do negro já envolvendo o sincretismo, porque eles até então também traziam dentro da sua bagagem cultural toda uma relação com o que nós chamamos hoje de ancestralidade. Então isso é importante a gente entender. E aí eu estou nesse resgate. Nesse resgate do turismo ético, a gente encontra os grupos. Nós temos hoje na cidade, segundo a informação que eu tive ontem, do pai André Guerra, que é um estudioso também dessas comunidades, ele me localizou várias comunidades que têm a integração dos grupos negros, através da sua cultura. A gente está também para esse olhar. Porque o Fortaleza, ele está hoje, assim, eu sei da grande dificuldade das pessoas entenderem o que é ser negro pela questão da pele, mas nós temos que entender que ser negro também vem pela questão da cultura. Certo? A gente tem que entender isso. A cultura. Certo? E que cultura é essa que nós estamos falando? Da cultura religiosa, que é importante a gente frisar, porque, queira ou não, essa ancestralidade que a gente fala, toda essa população negra que veio sem nada, mas veio com a sua riqueza cultural, o seu antepassado, a sua história religiosa, e aí houve toda uma fusão aqui no Brasil. Dessa fusão surgem os estudos que a gente está fazendo hoje. Então, estudar as etnias, trazer o turismo étnico, a gente poder trazer essa experiência. Mas, para isso, a população tem que se perceber que ela tem envolvimento religioso, ela tem envolvimento que a gente tem hoje, representado muito bem pelos maracatus, É evidente que nós temos ainda algumas etapas, no meu entendimento, a vencer. Ou seja, nós somos reconhecidamente um país de maioria negra, mas que essa população ainda é uma população, não é um povo, Não se constitui como um povo capaz de pensar e de se ver com unidade, com uma certa unidade, e ser capaz de interferir nesse processo, nessa relação de poder, de domínio de uma concepção cultural, política, religiosa, que de certa forma ainda tem esse domínio com base na concepção europeia e branca. Você ter hoje, por exemplo, vamos lá fazer a título de exemplo, você tem uma cidade como Salvador, negra, uma cidade totalmente negra, sem ter eleito ainda um prefeito ou uma prefeita negra. Como é que se concebe uma situação dessa? Como é que se concebe um estado daquele não ter tido ainda um governador, uma governadora negra? Então, ainda nos falta, ou seja, o sofrimento que o racismo impõe aos negros e negras nesse país, em qualquer canto, em qualquer estado, ainda é uma barreira de auto-identificação, Porque as pessoas têm medo de se assumir, e estar associado ao sofrimento, à dor, Então, assim, ainda é uma barreira. É claro que temos avançado. Só para você ter uma ideia, o Ceará, no censo de 2000, apenas 1% dos cearenses se diziam pretos. É tanto que, à época, quando o movimento negro já fazia o debate das cotas raciais, eu lembro que o deputado, foi até secretário de Cultura, Paulo Linhares, se não me engano, na época deputado, ele fez um projeto de lei na Assembleia, à época, sobre cotas para negros na universidade, dando 1%. Aí fomos questionar e ele disse, não, mas é 1% só que se diz preto aqui no Ceará. Então,
Mas por que isso, né? Claro que nós nunca fomos só 1% em nenhum... Nós só podemos ter sido 1% antes do processo de colonização aqui, né? Exatamente, mas depois nunca fomos 1%. Mas era hoje, por exemplo, já em torno de quase 4% da população do Ceará já se autoafirma preta, né? Se não me engano, 4,7%, uma coisa assim. Então isso, né, já tem um ganho, como no mesmo caso da população brasileira, que também lá no ano 2000 era em torno de 3% que se autoafirmava pretos, hoje já quase 10% se autoafirma preto, né? Preto mesmo, né? Porque negro é outro conceito, mas o preto, ele então isso mostra que a nossa luta, que esse debate da questão racial, ele está, evidentemente, né, tendo eco na sociedade, as pessoas estão compreendendo que o racismo está aí, que ele afeta a sua vida, né, que ele destrói vida, porque esse racismo ele é continuado. Né? Aquele sofrimento da escravidão, você vê ele hoje, né, claro que de outras formas, né, claro que com outros instrumentos. O ano passado nós fizemos uma denúncia do movimento negro, Hélio, de um caso de racismo, que é a coisa mais comum do mundo, o caso de racismo praticado pela nossa gloriosa Polícia Militar, nos 4 cantos desse país, que é a instituição mais racista que existe nesse país. Tanto que a gente brincava quando o pessoal dizia que era contra as cotas. Não, como é que vamos saber quem é negro? Bota um policial na porta, que ele vai dizendo quem é preto, porque eles conhecem os pretos, né, nessa cidade, nesse país. Por essa, né? Agora, recente, nós tivemos um caso que chegou a ser manchete de jornais e tudo, uma mulher sendo chicoteada no Lagamar. Chicoteada. Em 2019, né? Uma mulher sendo chicoteada no meio da rua por um grupo de policiais. Que é um grupo, tinha um chicoteando, mas os outros estavam olhando, estavam fazendo parte da barbárie. Né? Da barbárie, porque se fossem sérios, teriam intervido na situação. Por IBGE, quem é negro? É a soma de pretos e pardos. Então, para o IBGE, esses são os negros, né, do Brasil. Que os pardos seriam os negros de pele, né, já não tão escura, mas que fugiriam dessa afirmação de ser pretos, né, de serem descendentes de negros, isso em função do racismo. É claro que no Ceará você vai ter, em algumas partes do país, onde tem também a presença indígena, você vai ter também esse cruzamento, né, de muitas pessoas que se dizem pardas e que são talvez mais índias do que negras, né? Então, precisa até resolver isso, né? Que esse é um probleminha que essa nomenclatura do IBGE não dá conta, né? Às vezes tem alguém que pode se sentir também mais... Posso lhe ajudar pela própria expressão hoje. Consciência negra, consciência do negro. E esse negro é a cultura do negro. Qual é a cultura do negro? Tem a linguagem, tem a comida, tem a própria maneira de vestir, tem a própria forma de religiosidade, de vários outros comportamentos. Nós temos vários traços desse elemento da cultura negra. Então, quando a gente fala hoje consciência negra, um movimento, um grande movimento, e nós sabemos que consciência negra é o ano todo, mas o grande movimento que ocorre em novembro da consciência negra é a gente juntar todas essas formas e dizer, olha, os valores da cultura do negro. Talvez aí te ajude a diferenciar o que é ser negro, o que é ser preto. Preto está na cor, na melanina, mas a cultura. Eu conheço pessoas que não têm a pele preta, mas ela tem a cultura negra. Agora, muito viva. E é importante também... Então, essa é a conotação que a gente está descobrindo com as leituras, porque isso também... todos nós aqui passamos, né, por essa reflexão do que eu sou. Viu? Essa questão do ser negro também, né, claro que tem a autoidentificação, a sua autoafirmação, mas a sociedade sabe quem é negro. Né? É tanto que basta você ter uma situação de conflito
que aí ninguém tem dúvida, né? Quando você está numa situação de conflito, pode estar até numa situação de conflito com uma irmã, dentro de casa, que tem a pele mais clara. Ela vai dizer, o que essa nega pensa que é? O que esse negro pensa que é? É ou não é assim? Quem não ouviu isso, ou quem da tonalidade de nossas cores não já ouviu isso, né? Pelo cabelo, crespo, né? O que essa nega pensa que é? O que esse negro pensa que é? Você não escuta, né, essa identificação de quem você é nas situações de paz, de tranquilidade. Não, vamos lá, todo mundo abraça, beija, anda e tal, mas na hora do conflito, aí essa identidade, o outro lhe enxerga como negro, né? E vai supostamente imaginar que ele tem a pele mais branca e que supostamente teria um privilégio em relação a você, e aí ele vai dizer, o que é que você, sua negra e seu negro, pensa que você é? Né? Essa nega besta, esse negro, isso, aquilo. Enfim, então na hora do conflito, meu irmão, aí a sua identidade aparece, né? Eu até costumo brincar quando eu vou dar palestra em escolas, né? Aí eu conto aquela parábolazinha do pinto, né? Que foi chocado numa coisa de pato, e aí ele sai andando com os patos, achando que, né, que é pato. Que é pato. E vai, e anda, aí na hora que ele vai atravessar o lago, é que ele descobre que não é pato, né? Que ele é pinto. Então, tem muita gente que eu já recebi um telefonema de uma senhora, Hélio, e os colegas aí, internauta, com 57 anos, ela querendo falar com o movimento negro e tudo porque ela foi vítima de racismo no condomínio dela. E ela disse, olha, eu vim descobrir que eu era negra hoje, com 57 anos de idade. Que a mulher lá me xingou, sua negra isso, sua negra aquilo, o negro não é para ser síndico, o negro não é para ser nada. Aí ela disse que ficou assustada porque ela nunca tinha passado pela situação, né? E ela nunca tinha nem se enxergado como negra. Ou seja, né? Quando a gente tenta explicar a questão do afrodescendente. O que é ser afrodescendente? Né? Na universidade, que a gente usa muito, né, mais essa expressão, a gente derruba todo um conceito que alguns estudantes vêm dizendo, eu não sou afrodescendente. Mas por que as cotas é só para afrodescendente? As cotas é um reconhecimento de uma situação social que a gente vive até hoje e que precisa ser resolvida. Então vamos fazer isso mais rapidamente. Mas você é afrodescendente, qualquer um de nós que aceite a cultura do negro que está dentro da gente, passamos a ser também afrodescendentes. Isso que também foi o mesmo impacto dessa senhora. Eles começaram a se descobrir que eu sou afrodescendente. Eu sou negro, até porque no Brasil não temos essa separação. Fora algumas regiões do sul, que eu convivi, que tem lá poloneses, ucranianos, italianos, certo? Saindo daquele sistema de colonização de grupos que nós temos na região sul do país, todo o brasileiro é uma mistura do negro e do índio, do indígena, que também não podemos esquecer. Então, esse nosso discurso hoje, que você coloca muito bem, que nós estamos nas escolas, a importância disso, porque é isso que faz nos ficar até melhor quanto sociedade, certo? Que a gente tem ainda um conceito da sociedade branca europeia como superioridade. Hoje a gente já discute isso. Isso não existe, tá? É só a falta de conhecimento que leva a gente a acreditar que somos superiores uns aos outros, né? Mas o brasileiro, ele precisa entender isso. Desmistificar, entender a separação que se faz hoje de preto, negro, entender a discussão do afrodescendente, que a gente vai ver que todos nós brasileiros somos, talvez com mais ascendência, mais cultura, mais envolvimento para o lado afro do que o indígena, certo? Só podemos dizer que somos indígena puro que nasceu na tribo que tem toda uma ancestralidade, um antepassado indígena, para dizer que é indígena puro. Hoje, eu dizer que sou um africano puro, não posso, certo? Porque já venho de toda uma construção de ambiente, de paz, de avós. Eu tenho na minha história
que meu bisavô, tataravô, era português, que veio de Portugal, mas eu digo que a minha avó já é de Cabo Verde. Eu tenho essas relações todas dentro da minha família. E quando a gente vai buscando na história, aquela brincadeirinha, né, que a gente faz, como é que é? De onde você veio? Qual é a sua história? Isso traz uma importância quando a gente busca através desses significados culturais. Então, se a minha pele preta já me determina que eu sou um elemento, né, desta, né, essência de cultura e de pele, tá? Mas a gente tem que entender que o que nós estamos falando é de elementos que qualquer cidadão brasileiro hoje ele precisa se enxergar dentro dessa construção. E lógico, dentro dessa construção ainda temos uma violência enorme. Eu ainda me deparo, enfim, se você percebeu, você falou da questão da agressividade da nossa polícia, mas também uma agressividade que não existe para resolver certos casos. Nós temos hoje uma população negra que está sendo morta dentro do nosso Ceará, dentro da nossa capital. Sendo morta, nós somos uma das maiores capitais, o alto índice de violência em cima da população negra. Isso no Brasil todo, né? No Brasil todo, mas isso é um destaque muito grande de história. Isso é história. Vamos lá, vamos ver a história. Né? A luta do negro sempre existiu desde o momento que ele sai da África, já foi, né, violenta a saída dele lá, chega ao Brasil, as coisas, até hoje, não se deparamos com nenhuma transformação. Só mudaram a maneira de como agir. Você tem, por exemplo, o tráfico de drogas, né, que é uma justificativa utilizada pela polícia para matar, para invadir comunidades e tudo. Por que ele não invade os condomínios de luxo que tem também traficantes? Não, ninguém vê a polícia invadindo, né, os condomínios de luxo. As festas da periferia hoje, a polícia do Ceará vai lá acabar com os saraus. Ou seja, a nossa juventude que não tem dinheiro para pagar R$50 no ingresso de uma festa, R$100, resolve se organizar e fazer um sarauzinho lá na sua comunidade, a polícia vai lá, acaba. Por que ela não vai acabar com as raves? Ou nas raves a polícia acha que está rolando água, é chá, né? É chá de cidreira. Não, né? O que rola nessas raves, que a nossa elite está lá, que a juventude da elite está lá, e a polícia não vai lá incomodar. Mas o sarauzinho lá do Palmeiras, lá do Bom Jardim, né? Vai lá e acaba. Né? Ou seja, uma polícia sacana a que nós temos nesse país e aqui nesse estado. E tem que ser denunciado isso. Nós não podemos ficar calados. Tem que denunciar isso, porque isso acaba com as nossas perspectivas. Né? Um jovem que cai na periferia com uma bala de maconha no bolso pode ter sua vida destruída. E o jovem cai com 10 quilos de cocaína, filho de um desembargador, e ela vai lá e tira ele do presídio pessoalmente, como a gente viu aí, aquele caso que foi mostrado nas mídias sociais. Então, esse tipo de relação não pode ocorrer. Se você está em um Estado democrático de direito, as leis têm que ser iguais para todos. Né? As instituições têm que funcionar para todos. Infelizmente, o negro ainda é caçado nesse país. Né? São os que estão mais fora do emprego, são os que estão mais fora da universidade, são os que recebem os piores salários, né? E são os que mais morrem, porque o racismo mata. Essa é a questão. Né? E cabe a nós, negros e negras, fortalecermos as organizações e nos organizarmos mais, porque isso aí também, numa sociedade como essa, sabe quem tem poder de interferir, quem tem poder político? Os negros têm que começar a compreender. E só vamos alterar essa relação com o poder. Isso é básico na sociedade. Né? As mulheres hoje avançaram muito nos seus direitos por uma questão de organização, de ocupação de espaço de poder. Nós não podemos negar isso. Né? Nós, também, enquanto negros e negras, precisamos estar organizados e ocupar espaço de poder.
ocupar espaço de poder na universidade, né? No grupo social, no parlamento, no executivo, nas empresas, onde for que tiver espaço de poder, dentro das igrejas, ocupar esse espaço de poder, claro. Agora, não é ocupar espaço de poder por poder, é um espaço de poder onde você vai estar ali a serviço de uma concepção, de um projeto de mudança, né? De mudança de relações, de mudança de sociedade, de mudança do que está aí. Né? Não é também ocupar por ocupar, é ocupar, mas com o desejo de uma mudança de um projeto de nação que realmente seja uma nação que inclua todos e que esteja sendo gerida para todos. Infelizmente não é o que ocorre hoje. O que você está colocando em termos de lutas, são as nossas lutas, né, constantes, e entender que toda essa transformação vem desde do próprio processo histórico, porque, segundo os relatos que hoje chegam, melhor nas escolas, da nossa luta desde o primeiro momento, então. Quer dizer, achar também que houve passividade, que toda essa população chega ao nosso continente com passividade. Pronto, vocês vão ser escravos, vão passar as barbaridades até então colocadas naquela época. Hoje mudaram as barbaridades, né? Só mudaram os estilos. Mas é preciso que a gente entenda que todo momento histórico nosso, brasileiro, foi de luta. Isso até como a gente diz, o povo negro que realmente assume essa identidade, isso é uma questão de assumir essa identidade, sabe que nós somos resistentes, nós somos lutadores, isso é uma característica também, né, do povo negro, da cultura negra, pelo resultado de quê? De todo esse momento de lutas, de como permanecer, ser visto dentro de uma sociedade. Quando um preto que é de periferia, que é da religião de matriz africana, e mesmo assim é contra um sarau lá que está ocorrendo na periferia, né, que apoia a atitude da polícia em ir lá e acabar uma festa, né, naquela comunidade, feita pelos próprios jovens, sem nenhuma grana do poder público, né? Porque a gente vê tanta festa aí, ó, bancada pelo poder público, uma festa lá na comunidade, bancada pelos próprios jovens, que minimamente se organizam e estão fazendo seu sarau lá. Como é que pode? Como é que se explica uma situação dessa? É simples, ou seja, a dominação ideológica, né, de quem está no poder e dos brancos, ela também perpassa nosso povo. Senão a gente teria se libertado disso há muitos anos. Ou seja, você só domina o outro se você for capaz de, além da força, também dominar pela ideologia, pelo conjunto de ideias. Então é fato que você vai ver, por exemplo, negros e negras tratando as religiões de matriz africana como religiões demoníacas, né? E tal. Isso é a dominação ideológica do outro, né? A dominação ideológica do branco, do opressor, que está muito bem dominando ainda as mentes, né, e os corações dessas pessoas. Por isso que isso é uma disputa política, essa disputa política e ideológica é a disputa também pelas ideias, é a disputa de concepções, né, é a disputa dos corações e da alma do outro. Porque o maior mal que os europeus fizeram aos africanos foi também ter tirado, né, ter machucado a alma desse povo, né? Ou seja, mal foi tanta barbaridade, foi tanto um processo de desconstrução do outro, né, que o outro se nega, né? O outro se nega. Você vê pessoas, olha, você é capaz de ver um cara com a melanina do meu amigo Hélio, negar que não é negro. Você encontra situações como essa ainda hoje. Aí né? que a gente entra na... Isso é uma dominação ideológica mesmo. Isso não é brincadeira. Quando a gente tem um problema psicológico aí, né, de dominação psicológica, que tem que ser... ou seja, algumas pessoas precisam passar por um tratamento de choque, né, de identidade de quem realmente ela é. Porque muitas vezes ela se nega. Foram séculos de sofrimento, né? Séculos de sofrimento.
né? Séculos de exclusão, séculos de dominação, de humilhação, né? Séculos da sua vida estando na mão do outro, né? Ou seja, e como o Hélio colocou, mesmo a gente, desde o primeiro momento que pisamos nesse país, temos feito luta. O movimento negro não é de hoje, né? Você tem os quilombos de antes, né? Era esse movimento negro fazendo a luta, né? Das revoltas, né? De Palmares e de tantos outros quilombos. As irmandades de pretos velhos se organizando na questão religiosa, né? Os terreiros de candomblé, né? Os terreiros de umbanda, enfim, tudo isso são resistência. Nosso povo sempre... A reforma da chibata, em 1910, a Marinha chicoteava como castigo os seus marinheiros que eram negros. E a revolta da chibata, comandada pelo João Cândido, né? Para acabar com o castigo físico dentro da Marinha brasileira, né? Então, até essa questão, qual é a nossa luta hoje? A invisibilidade. Tanto que isso é um dos projetos que eu venho trazendo em discussão dentro do meu espaço, né, universitário, acadêmico, até porque é reflexivo. Quando a gente está falando aqui dessa invisibilidade, aí eu lhe pergunto, por que no Ceará, em Fortaleza, as grandes universidades tem uma pequena população negra, ou quase zero? Porque num levantamento que eu fiz durante toda essa época que eu estou, hoje chegamos a 43 universidades, mais ou menos isso, né? De 2000 para cá, a cidade vem se transformando e ela cresceu. Para isso, hoje, contingente de 40 e tantas universidades espalhadas. Eu lhe pergunto quantos professores negros? Na minha universidade só tem eu. Por quê? Será que nesse momento nunca existiu nenhuma formação de uma população negra, de profissionais para dar aula em universidades? Mulher negra, então. A gente sabe que tem na universidade. A gente sabe quando uma Sandra Petit vem aqui para frente, uma Zélia, né? Vem aqui para frente e fala. Mas na realidade onde nós estamos, onde eu estou inserido, é assim que eu tenho. O meu quadro é esse. O ano passado que chegou o meu primeiro professor negro para dividir comigo uma academia que eu estou lá há 17 anos e dizer que nunca teve negro na porta para pedir para entrar. Eu não tive fazendo esse acompanhamento nos RHs, nas seleções, mas acredito que deve ter tido sim. Mas eu estou lá, certo? Há quase 20 anos e o único professor negro na universidade sou eu. Chegou ano passado o professor Hildo, que é africano, que é de Guiné-Bissau, não é? Ele é de Guiné-Bissau, né? Que conseguiu adentrar ao espaço acadêmico particular. Eu não falo público. No público a gente já tem uma outra, porque as lutas de lá já são lutas maiores. Mas o nosso espaço particular é esse. 2007, eu comecei a ter o primeiro negro na universidade particular que eu trabalho. Foi uma confusão tão grande que todo mundo dizia que ele era meu filho. E eu já sabendo de toda essa confusão, eu fui até ele para dizer, olha, sou eu que sou teu pai, que não sou seu pai, certo? Que então falam aí, porque já estava chegando a mim esse fato. Então observe, né, o que nós estamos discutindo de um cenário que até então a nossa cidade ela precisa entender. Por isso que eu estou nesse projeto da invisibilidade, junto com uma pessoa que pesquisou o Ceará, que é o Dr. Chombe Miles. Ele é um pesquisador, historiador, um sociólogo, sobre a nossa cultura, porque quando ele pesquisava também no Brasil, ele encontrou isso, esse detalhe. Olha, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, não tem negro. Ele disse, como? No Brasil todo. Por quê? Aí ele foi atrás da história. É por isso que muitas coisas da história, hoje a gente trabalha junto, né, num projeto, e que a nossa cidade ela precisa se reconhecer isso, entender isso, essas relações. Nós temos estudantes, pessoas, que ainda não sabem da nossa história do maracatu. Não sabem da história do maracatu, nem quanto maracatu integrados à cultura negra.
Muitos até se distanciam, porque maracatu é de coisa de negro, quando na verdade ele é uma cultura que envolve negro, indígena e toda a nossa história de evolução, né, cultural. E as pessoas ainda não conhecem. Eu estou fazendo trabalho de devolver as pessoas para conhecer essa história. E as informações que eu tive agora recentes, que nós temos na cidade, 2.700 terreiros, só na capital, certo? 2.700 espaços destinados a trabalhar com a identidade que é a religiosidade de matrizes africanas. Você dando uma informação dessa, por exemplo, para nós, do movimento negro, de que na universidade como a FIC, que já está no mercado local há bem 2 décadas, né? Já quase isso. Já. Né? Isso até já nos dá uma ideia de fazer alguma coisa sobre isso. A gente podia, nós do MNU, até propor isso à direção, a gente oficializar essas universidades privadas, perguntando a eles quantos professores negros eles têm. E perguntar, e dependendo da resposta, perguntar a ele por que não tem professores negros na universidade deles, ou não tem mais professores negros. Situação também. Vamos até fazer isso. É uma boa. Já é uma provocação que tem que ser feita, né? E o que se discute na sua universidade sobre a questão desta consciência negra? O que se discute na sua universidade? Então, isso é um dos motivos que a gente está aqui para dizer. Na sua universidade existe essa discussão sobre o que é preconceito dentro dessa dimensão, porque a gente tem o preconceito hoje, discutido na universidade, a gente faz isso lá. Meu trabalho no núcleo é dar essa construção. A gente está lá construindo isso. Nós, quanto processo, nós estamos fazendo isso. O Kim teve a oportunidade de participar do meu primeiro encontro, né, que a gente reuniu todos os nossos representantes da cultura aqui na cidade negra, né, num ambiente que eu chamei de café preto, e lá a gente começou a trazer para as pessoas, olha, os problemas que a gente, quanto sociedade, precisa saber. Nós temos sérios e graves problemas, né, de falta de reconhecimento. Talvez pela condição histórica, é o que a gente está trabalhando, né? A gente vai nas comunidades, nas escolas, na universidade, explicar isso, a história. Certo? E que a gente faça também, que a gente tem visto como tática, esse reconhecimento. E como processa essa história? Você já viu como é a nossa universidade? Que a nossa universidade ela tem o quê? Quantas pessoas você denomina que elas são estudantes de pele negra? Então, essa construção que eu estou agora devolvendo, isso é um dos caminhos da invisibilidade e visibilidade. Uma coisa somos invisíveis, mas também queremos ser visíveis. Queremos ter espaço, queremos ter vez. A gente percebe que nem em todos os lugares tem essa oportunidade. No campo nosso acadêmico, muitas universidades hoje nem sequer discutem esse tema. Lamentável, né? Já que ele é um tema que está baseado numa lei que obriga que todas as escolas, os espaços de educação tenham que estudar. Então, essa lei não está lá ainda, não está aí para uma gratuidade. Ela cria para nós o olhar de responsabilidade de falar para as pessoas sobre isso, de contar essa história, de refazer até a história, como a gente diz, porque, já que ela não foi contada corretamente, que ela passe a ser. Como diz uma pesquisadora, a escola é racista nem pelo que ela diz, mas pelo que ela deixa de dizer, né? Deixa de dizer. A escola precisa ser um espaço desse debate, né? É impossível que um país que tem metade de sua população negra, a história da África e a história dos afro-brasileiros não seja um currículo permanente, comum e do cotidiano de uma escola e de uma universidade. Como é que você vai... E hoje tem uma lei que obriga esse conteúdo e você tem as universidades formando professores sem ter na sua base curricular esses elementos. Então, muita coisa ainda precisa avançar e eu acho que é tarefa nossa
do movimento negro, né, lutar para garantir que essas questões estejam aí solucionadas na educação e nas várias áreas. Né? A gente sabe que isso é um longo caminho, mas é um caminho que precisa ser modificado. Até por essas razões, a gente está percebendo que as mudanças da nossa cultura só vai realmente ocorrer a partir do conhecimento. Por isso que eu preferi estar na universidade, trabalhar com o meu público que é a universidade, por isso o meu núcleo tem esse destino, não que eu esteja fora, né, como nós estejamos fora, como algumas pessoas acham. Ah, mas você não está fazendo o movimento negro. O movimento negro é tudo isso. É toda esta construção de conhecimentos da história, da luta, da resistência, das diferenciações que eles têm na nossa sociedade, como que isso vem de fato acontecendo. E Fortaleza é uma cidade que ela precisa ser relembrada, até porque hoje, dentro do nosso viés de discussão, ela é a única capital que ainda se mantém nessa posição. Sabe? Aqui não tem negro, não temos esses problemas. Tudo isso que nós falamos aqui é visto hoje pela dimensão da população que isso não existe. Você está falando de uma coisa que não existe. Certo? E é essa a nossa intenção sempre de trazer a história, os movimentos, como é que nós estamos e o que modificou, alterou dentro desse processo. Nós só deixamos de ser escravos, mas continuamos ainda tendo que resistir para colocar os nossos conceitos, nossos conhecimentos a ser aflorados. Acho que a gente está próximo do fim, né? Deixa eu também fazer aqui um convite. Dia 13 de fevereiro agora, também está convidado, e os demais aqui presentes, todos que em fevereiro, dia 13, vamos estar inaugurando a sede do MNU, do Movimento Negro Unificado, ali na Avenida da Universidade, quase esquina com Domingos Olímpio. Vamos fazer lá uma festinha, vai ter um batuque, né? E está proibido a polícia acabar lá a festa, não está convidada não. Tá bom. Eu também quero deixar aqui que esse é um dos trabalhos que à noite, perguntando aqui o horário, ela deve começar às 18 horas, vai ser um ato político com algumas atrações. É final de semana? É uma quinta-feira. Quinta-feira. Já está nesse circuito aí do carnaval, fica difícil competir com o final de semana hoje em Fortaleza até o carnaval. Fevereiro pré-carnaval. Então, uma quinta-feira. Assim como também deixar para vocês o processo de trabalho que eu estou. O núcleo, a formação dele dentro da universidade vem de 2016, mas eu venho trabalhando como a gente diz hoje. Se nós sabemos qual é a cor da nossa melanina, a nossa luta já é desde o nascimento. Mas estou na universidade, já vou fazer quase 20 anos, trabalhando com um núcleo, com alunos, com possibilidade de discutir isso. Se você quiser participar também, venha, porque o nosso trabalho é o ano todo. A gente tem N atividades envolvendo, porque a gente precisa sempre acender isso durante o ano. Então, esse núcleo de educação ambiental, relações étnico-raciais e direitos humanos, ele tem esse propósito, que o nosso quem já teve a oportunidade de participar vai estar em outros. Vocês também venham, porque a gente precisa fazer a nossa cidade ser desmistificada, sair dessa questão de invisibilidade. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço o convite da TV Igara, TV Web Igara, aos colegas que fazem parte desse projeto. E agradecer também a quem está nos assistindo nesse momento. E estaremos à disposição em outros momentos. Agradecer aqui a presença ilustre também desse companheiro de caminhada, o Hélio Amazonas. E resista lá nessa universidade, viu? É pouco, mas vamos brigar para ter mais Hélios lá, Exatamente. Vamos lá. Bom, da minha parte também quero agradecer à TV Igara, certo? Não pela questão que esse trabalho é um trabalho muito responsável. Eu estava comentando já com alguns alunos meus do jornalismo e eu falei, por que a gente também não faz algo nesse sentido? É a linguagem de vocês, certo? É a forma como isso chega melhor. E a gente já estamos tendo essa preocupação.
Então, assim, quero muito agradecer essa oportunidade. Quero estar aqui mais vezes, eu já estou pedindo isso, porque é muito bom a gente estar podendo falar isso e fazer levar isso a todos que estão aí nos assistindo. Se processam no sentido de que entendam tudo isso e joguem isso também como uma forma que a mídia vem dando de possibilidades, que a gente só vai também poder discutir isso se vocês reagirem. Então, nós estamos aqui para trazer essa história e reagir. Vamos lá. Bom, obrigado. Poder ao povo negro.